Olá, boa noite. Repara que coisa interessante essa carta escrita pelo meu convidado, meu entrevistado de hoje, quando ele tinha 10 anos. Porto Alegre, 29/11/90, ao excelentíssimo senhor Dr. Fernando Collor de Mello. Peço a Vossa Excelência que tome alguma medida contra a hiperinflação. Se me permites minha própria medida, eu dou uma sugestão. E no final ele diz assim: tenho apenas 10 anos e não tenho experiência no assunto. Se o senhor gostou da minha ideia, por favor, aguarde a sua resposta. Ricardo Santos Gomes, 10 anos, RS Brasil. Repare quem será de nós que aos 10 anos resolveu escrever uma carta para o então presidente Fernando Collor de Mello. É essa pessoa que está exatamente comigo aqui, junto com vocês. Oi, Ricardo. Tudo bom, Suzana? Boa noite para ti. Obrigado pelo convite para estar aqui. Boa noite para todo mundo que está assistindo aqui. Um prazer falar contigo. Com certeza, igual. Mas nos conta o seguinte: aos 10 anos, tu resolveste tomar a atitude de escrever essa carta. É uma coisa inusitada, não é realmente uma coisa bastante comum. E eu queria te perguntar da onde vinha aos 10 anos essa condição de uma autoestima tão forte a ponto de tu fazer essa carta e com certeza teu pai e tua mãe estavam participando junto do processo. Nos conta um pouco mais sobre isso e sobre outras peripécias tuas aos 10 anos. E incentivando, sabe, Suzana, esse foi aquele momento do Brasil de a retomada da democracia, primeira eleição, né? E eu em casa acompanhava meus pais, vendo os debates, fazendo vivendo uma experiência de eleição, né? E aí eu assistia todos os debates junto, gostava, né? Prestava atenção, entendia, claro, né? Tinha 10 anos, tinha um entendimento limitado da política, né? Mas sempre fui muito opinativo, sempre gostei de dar opinião, né? E o pai e a mãe davam incentivo, né? Então eu ficava comentando lá, e o pai dizia assim: por que tu não escreve então para o presidente? Tá, eu escrevo. Então dá. Escrevi duas cartas para o Collor. E uma, que é essa que tu mencionasse aí, com dicas para enfrentar a hiperinflação, e a outra era uma carta pedindo para simplificar o cálculo do imposto de renda, com 10 anos. Né? Uma coisa que depois me seguiu na vida, aí, mas apoio dos pais, né? Acho que isso é fundamental, né? O pai e a mãe dando espaço, o pai emprestava a máquina de escrever, né? Catando milho lá para escrever carta para o presidente. Ricardo, nos conta um pouquinho sobre a tua infância. Como é que foi a vida? Olha, Suzana, eu me criei no Menino Deus, um bairro aqui de Porto Alegre, né? De bairro de classe média. Minha mãe era advogada, minha mãe se formou em 70, né? Na URGS. Meu avô era caixeiro viajante e a minha avó, por parte de mãe, era doceira, fazia bolo de casamento, né? E docinhos para festas. E minha mãe, todos os irmãos da minha mãe puderam cursar a faculdade. Minha mãe se formou em Direito, era advogada. E o meu pai é de Maquiné, filho de agricultor. Meu avô, por parte de pai, né, faleceu analfabeto. Meu pai estudou até a sexta série e veio para Porto Alegre ser balconista de farmácia. Uhum. E aí virou vendedor, representante, né, de laboratórios, que vai de médico em médico. E o laboratório que ele trabalhava foi vendido. E eu me lembro muito na infância, né, que a minha mãe sustentava a casa. Minha mãe era o esteio, né, e o meu pai, né, uma inversão aí dos papéis mais tradicionais, né? Meu pai levava eu e minha irmã no colégio, buscava no colégio, fazia lanche, fazia comida, né? Arrumava a casa. Foi uma infância de classe remediada, né? Uhum. Com alguma dificuldade financeira. Me lembro da hiperinflação, aquela coisa da gente sair
no começo do mês para encher o freezer, né? Uma coisa que hoje não faz mais, porque o dinheiro dura. Mas foi uma infância tranquila. Eu gostava muito de ler, sempre gostei muito de ler, sempre fui um bom aluno. E era uma infância criada assim, de uma família muito carinhosa, né? Meus pais sempre um núcleo familiar muito próximo, né? Então eu fui uma criança, um menino Deus ali, jogando bola na rua, né? Uma vida um pouco, hoje já um pouco mais difícil de ter dentro de Porto Alegre, né? Ricardo, como é que foi esse período? Pelo que eu estou entendendo, o teu pai tinha um emprego nesse laboratório e quando esse laboratório foi vendido, teu pai ficou sem emprego, é isso? Foi desempregado, né? E aí, claro, teve um tempo de dificuldade financeira em casa. Eu me lembro, tenho muito presente uma lembrança assim de pedir para o meu pai uma lanterna, que era uma pistolinha, né? Um brinquedo de Aham, criança. E o pai dizia assim: não dá, filho, agora não dá, tem que esperar o pai vender o carro. Meu pai tinha um Opala. Então, o uhum. pai vendeu o Opala, depois comprou um Chevette. E era uma infância de dinheiro contado dentro de casa, né? E o pai desempregado e voltou para estudar, enquanto a mãe sustentava as contas da casa. Aí o pai foi fazer o supletivo para terminar o primeiro grau, para terminar o segundo grau, e depois foi fazer vestibular. Eu Uhum. me lembro do meu pai pulando no corredor com o listão na mão que era bicho, tinha passado no vestibular, né? Uma coisa invertida também. Normalmente os pais comemoram com os filhos, né? E eu me lembro disso. Tinha lá meus 10 anos, né? 9 anos, quando o pai passou no vestibular. Me lembro disso, E, comemorando em... Ricardo, e esse período em que houve essa inversão de papéis, como é que foi para ti isso? Era uma coisa muito natural para gente, Suzana. Minha mãe era uma mulher com muita personalidade. Ela se formou em Direito em 1970, na URGS, numa época em que a maioria ainda eram homens no direito, né? Acho que hoje, pelo menos na PUC, onde eu me formei, já a ampla maioria são mulheres na faculdade de Direito. Mas Uhum. eu tenho fotos da minha mãe, né, na sala da OAB, em que ela era a única mulher. Nossa. Uhum. E só advogados homens ao redor, né? E, e a minha mãe sempre teve uma personalidade forte, né? E o meu pai sempre foi um apoiador dela, né? Sempre Ah, que bárbaro isso, Ricardo. ajudou em casa para ela poder desempenhar a profissão. Ela viajava bastante, tinha clientes fora de Porto Alegre também, né? Uhum. E a casa ia se organizando assim. Então, para a gente era muito natural isso, Suzana. Não tinha uma. Acho que talvez nem percebesse na época que era uma inversão de um modelo mais tradicional, né? Simplesmente era assim, a gente cresceu assim. E depois o pai se formou, foi trabalhar junto no escritório com a mãe, né? Aham. Mas era o escritório da doutora Beatriz, o escritório da mãe. Mesmo na profissão, né? Quando eles trabalharam juntos, a, a minha mãe tinha já um nome profissional mais forte, né? Então, Uhum. isso para nós sempre foi muito natural em casa. Uhum. E de que maneira essa experiência ficou dentro de ti? Hoje, por exemplo, na tua atividade, na tua atuação, tu guarda esses ensinamentos, essas composturas, esses comportamentos? Há muito, né, Suzana? Acho que assim tem uma carga valorativa que vem de casa, né? Uhum. Tenho muito lembrança, assim. De novo, meu avô por parte de mãe era caixeiro viajante, meu avô por parte de pai era agricultor, né? Uhum. E a minha mãe sempre dizia uma frase que ela ouvia do pai dela, que era assim: não vou te deixar herança, mas vou te deixar uma profissão e vergonha na cara. Ah, Né? A uhum. profissão e vergonha na cara. E aí isso sempre me marcou, assim, de ter uma profissão. Eu sou advogado, estudei, sou advogado, tô político, mas sempre tive essa coisa de que não precisar depender de estar eleito para pagar o condomínio no fim do mês, para ter uma profissão, ter um caminho
de vida para voltar, né? Se for o caso. E a vergonha na cara, isso era uma coisa assim, lá em casa. Lembro meu pai, pequeno, né? Meu pai dizia assim: quem rouba um é tão ladrão quanto quem rouba 1 milhão. Né? É uma coisa muito de princípios mesmo, né? E não tinha uma discussão política em casa, né? Minha família não era uma família de políticos, não tem essa tradição, assim, mas era uma família de diálogo. Então a gente sempre sentava na sala para discutir as coisas da família. Né? Todos os assuntos vinham para o sofá da sala. Né? Os 4, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E a gente foi treinado, assim, educado, assim, falando, né? Falando as coisas e achando caminhos conversando. Que genial isso. Ou seja, diálogo aberto, franco e maduro. E até tinha uma cerimônia, inclusive com as contas da família, né? De uma cerimônia lá em casa, que era o cadernão. Meus pais tinham um caderno que anotavam lá todas as despesas, todas as receitas da casa. Então, chegava no fim da semana lá, era o dia de atualizar o cadernão, sentava o pai e a mãe, calculadora, o cadernão, as notinhas, talão de cheque, os filhos em volta, e, foi tanto no supermercado, tanto não sei onde, e vai anotando, isso, e tem tanto ou falta tanto. Né? Então, a gente sempre teve uma vida de família, assim, de conversa, né? Era um compartilhamento, assim, né? Não vou dizer das decisões, obviamente, né? Eu e minha irmã eram crianças, mas a gente sempre conversava tudo, né? E acho que isso tem um pouco aí uma raiz também de eu ter depois virado advogado e ter optado pela política. E aí dando um pulo para a tua própria vida, tu terminasse a escola, resolvesse fazer direito, né? E aí? Meu pai se formou em direito, né? E eu acompanhei a faculdade do meu pai como criança. Isso, minha mãe já era advogada, né? E a gente não tinha, minha mãe não tinha babá. Meus pais não tinham às vezes com quem deixar a gente. O pai indo estudar, né? E a mãe às vezes levava os filhos para a Justiça do Trabalho, né? Tinha audiência, ia junto, criança, né? Sentava, assistia a audiência, ficava ouvindo, ouvia testemunhas, né? Tem uma história legal até acho que eu tinha uns 10 anos, né? E eu assisti uma audiência, depois cheguei em casa e perguntei para minha mãe o que é vínculo de emprego. E a minha mãe me explicou, vínculo é quando tem isso, pessoalidades, me explicou. Aí eu disse assim, não, então essa audiência que nós ouvimos hoje não tinha vínculo. Aí ela disse assim, eu vou ligar para a juíza e tu dizes para ela. E a juíza era conhecida dela, né? Telefonou, peraí que o Ricardo quer te falar uma coisa. 10 anos. Botou o telefone no dedo e disse assim, fala, tia Nini, doutora Maria Guilhermina, tia Nini, não tem vínculo. Aí ela disse assim, pô, tu sabe que eu estou escrevendo a sentença agora, eu concordo contigo. Que Então tá, pegou o telefone. Então, eu cresci vendo a minha mãe advogando e o meu pai estudando direito. Não foi difícil escolher a faculdade de direito. Né? Acabei estudando direito, me formei advogado, entrei como estagiário no escritório. Poxa, vivi ali como estagiário de verdade, carregando processo, escrevendo petição simples. Estagiário de pai e mãe, no caso. Estagiário de pai e mãe, exatamente. E aí uma experiência de empresa familiar, embora do direito, né? Mas essa coisa da relação de família, que era a relação de trabalho também. A Rosana, que é a nossa, hoje minha sócia, né? Que era sócia da minha mãe e do meu pai, almoçava junto em casa com a gente. Né? Então saía do escritório, ia todo mundo para casa. O almoço era uma mistura de família e trabalho junto, né?
bem experiência de empresa familiar, né? Aquela fronteira misturada, né? Sim. Permeada de família e negócio. Mas fui estagiário e estagiário bastante exigido. Minha mãe era muito exigente, meu pai também, né? Uhum. E fui estagiário. Depois que eu me formei, entrei como sócio no escritório. E advoguei por 15 anos, Nossa. né? Sempre como advogado trabalhista de empregador, né? Tá. Saí do escritório da família em 2008, fiz um ano fora, num outro escritório, um escritório grande, que foi uma experiência super importante, né? Uhum. Também como muitas empresas familiares as pessoas fazem, né? Vive um tempo fora do próprio negócio para aprender uma experiência diferente. E quando meu pai adoeceu, eu voltei para o escritório da família para suprir ali a ausência dele. Ele teve um tumor de cérebro, né? Terminou falecendo. E quando ele adoeceu e se afastou, eu voltei para o escritório da família, né? Uhum. Foi E aí um... ficasse um tempo ali. E aí fiquei ali até sair para a experiência política, né? Total, eu advoguei como advogado mesmo, já formado, 15 anos dentro do escritório, foram quase 20 anos de Mas, um... Ricardo, e como é que foi sair do escritório da família no momento que tu era visto como sucessor do negócio e ter enveredado para a política? E o que determinou essa decisão? Olha, a ideia de sair, né, do escritório, quando eu saí, obviamente que é uma construção difícil dentro de casa, né? A minha mãe fundou o escritório em 1980, quando eu estava na barriga, né? Uhum, E depois meu pai foi trabalhar junto e sempre foi o negócio da família, uhum, né? E acho que todo sucessor, todo fundador quer ter o filho sucessor, né? claro. Então, a decisão de sair foi super complicada na época, né? Difícil de tomar a decisão e difícil na relação, especialmente com a minha mãe, né? Que era fundadora do escritório. Foi, Aham, uh, mas foi uma construção que para mim foi super importante. uhum, Quando eu estava na faculdade, né, tinham colegas que diziam assim: ah, tu tá com a vida fácil, porque tu tem escritório da família. E eu dizia assim: olha, é claro que é mais fácil, senão estou desonrando a oportunidade que meus pais construíram para mim. Né? sim. É claro que é mais fácil. Por outro lado, é mais difícil, porque se você erra no escritório dos outros, sai e vai procurar outra oportunidade. Uhum, Errar no negócio da tua família é um peso muito maior. Né? Afunda a família junto. Mas eu queria uma experiência de mercado. Eu fui para um escritório grande, meus pais me colocaram cedo na aula de inglês, falo bem inglês, fui para um escritório internacional, isso foi importante para mim, foi um momento que eu precisava afirmar, né, uma capacidade profissional e testar, né, se no mercado eu era bom como eu achava que eu era dentro de casa, né, com meus pais. claro. Então, Ah, corri um risco. Corri um risco. E quando eu fui para a política, que tu perguntou também, foi um pouco parecido, mas foi muito mais radical, né? Porque uma coisa é estar dentro do direito, né? Outra é sair para um universo desconhecido para mim, né? E uhum, um universo marcado, né? Acho que pouco pai e mãe hoje diz assim: meu sonho é que meu filho seja deputado, né? claro. Quero que meu filho vá para a política. É um mundo marcado, né? Então foi difícil também, mas foi importante. Uhum. Mas, Ricardo, qual foi o caminho entre a área jurídica, a tua atuação, e a política? Aí teve, ó, nesse meio tempo, teve o IE. Teve, que foi um divisor de águas na minha vida, né? Uhum, Eu, eu na faculdade,
né? As pessoas, a maioria vai lembrar, né? A gente vivia aquela polarização no Rio Grande do Sul que era Brito e Olívio, Sim. né? E dentro da faculdade de Direito, que os debates são sempre fortes, né? Para quem te assiste aqui de fora do Rio Grande do Sul, Brito do MDB e Olívio Dutra do PT. O Rio Grande do Sul foi um dos primeiros estados que o PT governou. Tinha dois modelos muito diferentes ali, né? Eu discutia isso na faculdade. E na faculdade eu me descobri um liberal. Disse, olha, o modelo de Estado que eu acredito é esse aqui. Isso na faculdade. Assistindo um evento do IEE chamado Fórum Universidade Empresa, que o IEE nem faz mais. Estava o Dr. Jorge Gerdau, o Olavo de Carvalho, o Luiz Felipe Osório, e mais um palestrante que eu não me lembro quem era. E eu saí daquele evento lá, acho que eu sou liberal, vou estudar isso. Fui na PUC, tirei um livro chamado O Liberalismo, de Ludwig von Mises. Naquela época era uma excrescência. Eu me lembro que na fichinha da biblioteca ali, Suzane, tinha... Isso era 2000, ano 2000, 2001. A última vez que tinha saído da biblioteca tinha sido em 92. Estava lá apodrecendo na prateleira, né? E eu li aquilo, sou liberal. Entrei no Instituto Liberal, do Instituto Liberal eu fui para o IEE, que é o Instituto de Estudos Empresariais, que reúne ali jovens empreendedores, empresários e herdeiros de empresas, né? E ali eu tive uma oportunidade de formação e de aprendizado e de debater esses temas mais políticos, e que foi o que acabou me empurrando depois para a política, né? Que veio através de um convite de um amigo aí para ir para a política. E no que o IEE te formou, te qualificou, te capacitou? Olha, Suzana, o IEE, ele é, primeiro de tudo, é uma escola de líderes, né? Tem uma formação, né, de pessoas qualificadas trabalhando para liderar, né? Ele é o objetivo do IE é formar líderes empresariais com uma visão de mundo liberal. E é uma escola prática, né? Não é só leitura, é muita leitura, mas é uma escola que te ensina debate, muita palestra, muita discussão, muito preparo de estruturação de uma ideia para defender. E o IEE também me deu uma relação direta com tomadores de decisão, com pessoas que, nas empresas ou fora, eram pessoas responsáveis por conduzir negócios, né? A solidão da liderança, tudo isso eu aprendi dentro do IEE. E mais, né? O IEE ele ensina uma coisa que ensina o empresário a olhar para fora do portão da empresa, né? A gente tem grandes escolas de gestão, mas o IE ensina o empresário, uma coisa que você faz presidindo a CPA, a contribuir para o ambiente de negócios no qual a empresa está, né? Então, uma coisa é gerir bem a empresa, outra coisa é gerir bem a empresa e também contribuir para ter um ambiente em que as empresas possam prosperar, que é uma visão política, de certa maneira, né? Então, isso me inspirou muito no IEE. E aí, do IEE para a política, como é que foi esse salto? Eu estava bem quieto, trabalhando no meu escritório, e um amigo que frequentava o Fórum da Liberdade me chamou um dia e disse assim: olha, eu fui vereador lá na minha cidade, eu quero concorrer a deputado estadual. Eu disse: tá bem, quantos votos precisa? Eu disse: preciso de 35 mil. Tá bem, vou te ajudar. Apresentei para a turma do IEE, participei da campanha, né? Defendi a candidatura, e esse meu amigo se elegeu
se elegeu deputado estadual, primeiro suplente, depois assumiu o mandato, que era o Marcel Van Hatten, hoje deputado federal mais votado do estado. E o Marcel se elegeu e disse assim, olha, Ricardo, agora tu tem que vir aqui ser meu chefe de gabinete. E eu, na hora, respondi, prontamente, nem pensar. Tô advogado, tô quieto aqui no meu canto, te desejo boa sorte, mas essa encrenca é tua. E eles, não, tem que vir, cara, a gente tem uma oportunidade aqui de botar em prática as coisas que a gente sempre defendeu. E eu fiquei com aquilo na cabeça, passou uma semana, passou duas, ele me convidou de novo para a gente almoçar, almoçamos lá em São Leopoldo, e acabei topando, né? Conversei com a Rosana, com a minha sócia, com minha mãe, né? E eu já era ex-presidente do IE, meu pai já era falecido. E eu topei, disse, olha, vou fazer essa experiência. E na época eu falei assim, vou fazer a experiência porque eu quero tirar uma dúvida. Duas. A primeira é se dá para fazer política com a cara limpa, sem sujar as mãos. Quero ver como é que é. Né? Porque a gente criticar de fora é fácil, taxar que todo mundo é sem vergonha é fácil. Vamos lá ver. Será que dá? E a segunda era, dá para ser um liberal na política mesmo? Era uma época em que poucos políticos se diziam liberais. Né? E eu queria saber isso. E eu fui com esse risco e para viver uma experiência ali que se... E aí o Marcel me dizia isso. Não, tu vem, mas se a tua resposta for que dá as duas opções, para ser honesto, ser liberal e fazer política, tu tem que concorrer a vereador depois. O Marcel te disse isso? O Marcel me disse isso. Uhum. E aí eu topei. Topei, fiquei lá quase 2 anos como chefe de gabinete dele, aprendi muito na Assembleia, foi um momento ali de reformas também no governo Sartori, e saí para concorrer a vereador. Né? E nesse meio tempo teve o impeachment da Dilma. Eu estava em cima do caminhão lá na Guete, em todas as manifestações. Ali se formou uma aliança de pessoas muito importante para que eu me sentisse à vontade para concorrer. Assim, estou representando um grupo aqui. Né? Saíram alguns candidatos ali de cima do caminhão. E aí eu concorri, me elegi na primeira tacada. E foi um desafio, né? Ser um candidato com uma bandeira liberal. Né? Eu tinha uma bandeira do Milton Friedman e do Ronald Reagan no comitê, e eu fiz uma campanha abertamente marcada, né? Como liberal, e sem saber se tem mercado eleitoral para isso. Né? E deu. Sim. Quantos Funcionou. votos, Ricardo? Eu fiz 5.822 votos na primeira eleição para vereadora. A meta era 3.500. Eu fazia essa conta lá com o partido, eu estava no PP, a gente fazia essa conta. Quantos votos precisa? A partir de 3.500 tu está disputando a cadeira. E eu me lembro ali, quem não vive eleição, a apuração da eleição é dos momentos mais tensos da vida. Imagino. Porque teu futuro ali, teus próximos 4 anos estão sendo julgados ali. Tu fez campanha, pediu voto para todos teus amigos, pediu dinheiro para todo mundo para ajudar. É uma exposição pessoal, um desprendimento. Né? Na campanha tem que aprender a fazer uma coisa que eu não sou muito bom, que eu estou exercendo aqui contigo, que é a gente falar da gente. Né? Uhum. Tem que se apresentar. Eu já não é treinado para isso, né? Eu sou treinado a falar de ideias. Né? Uhum. E ali fiquei acompanhando a apuração. Tá? Quando bateu 3.500, eu falei, olha, tô vivo. 4.000, 5.000 votos. Agora não caio mais. E aí entrei. E deixa eu fazer um parênteses aqui, porque meu tio, que é o doutor Antônio Carlos Flores dos Santos,
te mandou um abraço, acabou de mandar uma mensagem aqui, disse que é teu médico te mandando um abraço. Obrigada, obrigada. Outro para tia. Obrigada. E aí? Aí me elegi vereador e pronto para ir para a Câmara. E o Marquesan me convidou para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E eu topei. E ali foi uma coisa de outra tomada de decisão, né? Porque fazer política, assim, tem duas vertentes muito diferentes, né? Uma é estar no legislativo, em que a gente tem mais liberdade de opinião, escolhe as pautas que vai tratar, né? Uhum. E, enfim, tem mais liberdade de movimentação. Outra é estar no executivo, né? Em que os problemas aparecem, tem que enfrentar. Bom, tipo, problema de comércio de ambulante no centro. Isso. Não, é um problema dificílimo de resolver, mas caía no meu colo. Então, mas ali também eu achei que tinha uma obrigação de tentar pôr em prática as ideias que eu defendia. Minha vinda para a política, ao fim e ao cabo, Suzana, é assim, eu sempre fiz liberalismo onde eu tive. Sim. Eu acredito num conjunto de ideias. E estar na política é uma chance de pô-las em prática. É isso. Né? Pois é. Então, eu brinco, eu faço liberalismo de resultado. Né? Então, onde é que eu consigo produzir um resultado melhor com esse conjunto de ideias? Aí aceitei e fui ser secretário do Desenvolvimento Econômico lá. Foi um aprendizado também, um aprendizado com conhecer a máquina pública. Eu brinco, né, com os amigos do IEE. Eu digo assim, a administração de empresas está para a administração pública, assim como a medicina está para a medicina veterinária. Tem coisas que são parecidas, mas é outro bicho. É outro bicho. Então, é muito aprendizado. Assim, para mim, desde que eu entrei na política, não passa um dia sem que eu aprenda alguma coisa diferente. Né? E Eu ia te perguntar uma outra questão, voltando um pouco para o IEE, porque até onde eu sei, o IEE te propiciou uma visão de um mundo maior, com viagens e estágios no exterior. É isso, né? É isso. Eu sempre fui papa palestra. Tipo, Papa palestra. Eu gostava de ver assim palestra, curso, treinamento. Eu sempre topei todos os desafios, né? E o IEM dava muitas oportunidades assim. Eu fui para a Alemanha, visitei o Parlamento Europeu, fiz um treinamento com líderes de diversos países, 29 países, num curso na Alemanha, da Fundação Naumann, que é a fundação do Partido Liberal Alemão. Depois, antes disso, eu tinha ido a Madrid num curso de uma fundação espanhola. Pelo IEE, eu participei da Rede Liberal da América Latina, sou diretor até hoje. Eu fui a quase todos os países da América do Sul. Eu dei treinamento no Haiti para lideranças políticas, né? Um ambiente muito nossa, difícil. Né? tá. Eu fui à Venezuela com o governo Chávez ainda, né? Para um congresso de liberalismo que o nosso hotel estava cercado pelo exército. Uhum. Eu fui a Cuba entregar o Prêmio Liberdade de Imprensa para Ioane Sanches, uma blogueira Opa! Aham. dissidente, né? Fui na casa dela. A gente fez o IE fez o troféu em resina em vez de fazer em bronze, né? E eu botei na mala rezando para não ser pego, Uhum. porque vou entrar na ditadura. Fiquei escondido lá até o dia que eu fui na casa da Ioane Santos gravar um vídeo para o Fórum da Liberdade. Então,
eu aprendi muito no IE e eu aproveitei todas as oportunidades que eu tive de viajar, de conhecer o mundo, de ouvir pessoas diferentes, de entender perspectivas diferentes. E E, acho que isso, Ricardo, para mim, fez toda a diferença. e esse conteúdo todo maravilhoso de aprendizado, como é que ele hoje ele é praticado por ti enquanto vice-prefeito? Por que eu te pergunto isso? Porque todos nós que estamos te assistindo, né? Que estamos te acompanhando e também te acompanhando no dia a dia, né? Nós te temos como representante do nosso horizonte, da nossa vida, né? E essa visão de mundo que tu traz para nós hoje, tão diversificada, nossa, se nós pudermos, enquanto o vice-prefeito da nossa cidade, termos a chance e a expectativa e até eu diria mais do que expectativa, eu diria assim, a, a fé de que tu realmente pode trazer para Porto Alegre toda essa visão de mundo, eu te diria, nossa, isso muda o meu horizonte enquanto cidadã de forma esplêndida. Como é que é isso, Ricardo? Porque, assim, todo esse conteúdo é armazenado, tanto pela faculdade, quanto pelo exercício profissional, como advogado, essa visão de mundo que o IE te propiciou. Nos fala sobre isso. O que esse bojo todo pode trazer para nós? Eu E uso aí eu isso, não estou falando de política, eu estou falando de um protagonista. eu uso isso todo dia, Suzana, todo dia. Parece até sou demagógico talvez, mas das pequenas às grandes decisões, né, toda essa carga do que eu vivi me aponta um caminho no dia a dia que às vezes é como quase intuitivo. Né? A gente Uhum. aprende e eu internalizei tanto essa experiência de vida, essa visão de mundo, esse aprendizado, que isso no meu dia a dia, isso aparece na tomada de decisão de uma forma quase intuitiva. Uhum. Assim, o caminho é para lá. Porque, bom, agora eu sento e eu listo razões para a tomada de decisão, mas é muito natural para mim Tá. apontar, dizer, olha, eu penso que é para cá. O caminho é esse. Né? E não estamos aqui hoje para falar de projetos, mas eu vou dar um exemplo. Né? Podia dar vários, mas tem tomadas de decisão que a gente faz assim, quarto distrito, tá? Em Tá. Porto... bom, vamos delimitar aqui onde é que vão ser as empresas de inovação. Não, vamos dar uma regra livre para todo mundo e vamos ver, deixa os empresários tomarem a decisão, deixa a cidade se construir. E isso é introjetado na minha forma de ver as coisas. Então, eu te diria assim, eu já fui muito mais analítico e acadêmico na forma de expressar o que eu penso, tá? E isso é uma coisa que eu aprendi muito com o Melo também. O Melo é muito direto, muito franco, e eu aprendo isso também, a simplificar a forma de botar para fora todo esse aprendizado. Então, eu tento usar esse conhecimento de uma forma simples, direta e que oriente uma tomada de decisão. Né? Uhum. Obrigado. Paola me trouxe uma aguinha aqui. Viu a tosse? Obrigado, mano. Ricardo, mas, assim, há pouco tu nos dissesse que uma das tônicas de participar do IEE é aprender que o líder empresarial ele é muito solitário na tomada de decisões. Aí eu te pergunto, o executivo municipal, o grande executivo municipal, também é?
É, sem dúvida nenhuma, Suzana. Eu te digo assim, primeiro, né, eu tenho uma sorte de estar no executivo ao lado do Melo. E não estou falando isso para bajulação, mas acho que as pessoas percebem, quem vive na cidade, que o Melo me valoriza como vice-prefeito de uma forma até incomum dos vices serem valorizados pelos titulares, né? Então, eu me sinto muito parte da gestão, tomador de decisão junto com ele e corresponsável pelas tomadas de decisão do governo. Ao mesmo tempo, a solidão da liderança, ela existe. Ao fim e ao cabo, o tema vem para a mesa do prefeito, Claro. e da decisão do prefeito, ou do que é da minha decisão, vem da decisão do vice, e tem que tomar a decisão. E o risco da decisão, ele é do tomador de decisão, é do líder da organização. Isso eu aprendi no IE, assim, sempre a responsabilidade é do líder da organização. E, Ricardo, como é que é trabalhar como, digamos assim, um grande líder do Executivo Municipal, com uma postura liberal frente a uma estrutura governamental que não preza o liberal? Boa pergunta. Como é que se faz isso? A primeira coisa e que eu acho que é até uma questão de respeito com quem discorda de mim, é a franqueza. Eu digo, olha, questão da Carris, por exemplo, né, que nós aprovamos a desestatização da Carris, vamos tentar vendê-la, se não vender, o caminho pode ser a liquidação da empresa. Desde o começo, eu sou a favor da privatização da Carris. Mas a máquina pública não vai gostar, não vai querer. Bom, nós vamos ter que sentar na mesa e conversar as nossas diferenças. Mas a primeira coisa que eu faço é dizer, olha, eu tenho uma posição, minha posição é essa. Pode ser que a gente não consiga fazer da forma como eu penso. Pode, porque o mundo é assim. A gente não existe tomada de decisão sozinho, né? A realidade ela é complexa. Tem um monte de questões. Mas a primeira forma como eu enfrento é com franqueza. A segunda é com respeito. A gente não ganha nada quando a gente vai para um ambiente de conversa atacando quem discorda. Então, muita gente achava que eu era inimigo do servidor. Eu não sou inimigo do servidor, da pessoa servidor. Eu tenho uma visão crítica da estabilidade no poder público. E eu não escondo isso. Eu disse isso na campanha. Na campanha teve gente que, para me atacar, espalhou um vídeo meu em que eu dizia que eu era contra a estabilidade. Uhum. E eu disse, mas não é mentira, eu sou contra. Eu expresso isso. Agora, isso significa que nós vamos acabar com a estabilidade no município de Porto Alegre amanhã? Não, isso é lei federal. Significa que todo mundo que tem estabilidade trabalha mal? Não, claro que não. Então, é um ambiente desafiador, sem dúvida nenhuma. Tem partes da máquina pública que são dominadas ideologicamente e corporativamente? Tem. Mas tem grandes profissionais dentro da prefeitura, tem grandes profissionais do governo do estado, do governo federal, que são concursados e com os quais a gente conta no dia a dia. E eu vou dar um exemplo de um, que é o secretário da Fazenda, que é o Rodrigo Fantinel, e que é concursado, é do quadro e está sendo fundamental para as transformações que nós estamos fazendo em Porto Alegre. Podia citar outros tantos aqui. Uma das questões que esses dias um amigo meu estava me contando, um paulista estava me contando, me provocando, exatamente quando eu assumi a presidência da Associação Comercial de Porto Alegre, e ele disse assim,
E eu vou repetir para ti exatamente o que ele disse para mim. Ele disse: o dia a dia é bastante dominador, né? As questões do dia a dia são bastante dominadoras. E existe um perigo muito grande para o líder de perder a visão estratégica e cuidar da visão tática, da visão pequena. Aí eu quero te perguntar, como é que é, Ricardo? Porque ser executivo significa ser representante, de novo, do clamor de uma comunidade, né? E aí, Ricardo, como é que a gente pensa o ambulante que se defronta com o comerciante, né? E, ao mesmo tempo, o embelezamento da cidade, um South Summit, a orla. E como é que se consegue conjugar essa visão tão múltipla, tão desafiadora e tão contrastante? Esse é o desafio. E assim, não é nem entre do estratégico e do tático. Às vezes é do estratégico, tático e o operacional Sim, mesmo. Vai lá sim. na ponta. Tu tá falando aqui, estão vindo exemplos na minha cabeça, né? Há uns dias a gente estava na mesa do prefeito, eu, mais 3 secretários, discutindo a localização de uma banca de jornal que estava colocada na frente de um terreno onde vai ter uma obra, supermercado, vai colocar uma rampa de acesso, tinha que trocar a banca de lugar, o proprietário da banca não queria trocar de lugar, e isso vem para a mesa do prefeito para sentar, ou seja, específico do específico do específico. Ao mesmo tempo, sair daquela reunião, a gente tinha uma reunião sobre uma projeção de, de um avanço na redução de impostos da cidade, né, de ambiente de negócios macro. E a gente fica oscilando entre isso. Tem gente que me liga e eu atendo e faço, faz parte da função. Tem um buraco na rua tal, uma poda que podaram e ficou das coisas mais banais às mais estratégicas. E teu amigo tem toda a razão. O grande perigo é a gente sucumbir ao varejinho do dia a Exato. dia e não fazer. Eu provoco isso, o Melo provoca isso, e a gente provoca isso nos secretários. Não percam a visão reformista. Mas como é que faz para não perder, Ricardo? Aí é método, é estratégia de gestão. A gente tem uma organização de reuniões durante a semana. Tem a reunião de secretariado, que o prefeito sempre dá a linha geral de governo e faz uma conversa mais estratégica. Depois a gente prioriza projetos que são centrais para a estratégia do governo e a gente faz o acompanhamento disso em reuniões mais amplas, com técnicos participando, algumas só com secretariado e outras de centro de governo para tomar decisões estratégicas. Então, é método, né? Tem técnica de gestão com apoio da Secretaria do Planejamento, né? Secretário Urbano, o time dele. E aí não tem saída, é disciplina. E o Melo é mega disciplinado, ele cumpre horário, ele cumpre agenda, ele marca as reuniões, a gente tem que estar lá no horário. E isso é outro aprendizado, né? Para mim, né? Que o direito tem a agenda mais flexível, fora da audiência, o resto a gente vai mexendo, né? Claro. Mas o governo ele é altamente disciplinado do ponto de vista de metodologia de acompanhamento dos projetos. E agora eu quero voltar para uma questão lá do teu pai, da vergonha na cara. Como é que é fazer a política tendo passado pela vereança e agora no executivo e se deparar com isso? De implantar, de protagonizar e dizer assim, de planejar a vergonha na cara. Como é que é isso? Suzana, eu acho assim, ó, eu brincava, né? Eu dizia que a Lava Jato tinha o nome de Lava Jato porque é como se fosse lavar uma laje suja com esses jatos d'água concentrados, né? Onde passa o jato fica limpinho. Mas tu vê o trilho clarinho, né? Em volta continua sujo. O Brasil
é um país em que a gente viveu um processo de expurgação da corrupção, mas eu não tenho a ilusão que a gente tenha expurgado a corrupção do país. E, lamentavelmente, né? Isso vale para o setor privado e num grau muito maior para o setor público. Uhum. Então, essa é uma preocupação, sim, que nos toma atenção, né, de acompanhar o governo, não deixar acontecer. Né? Então, a gente conta com a Secretaria da Transparência, com a Controladoria, com a Procuradoria do município, para fazer uma política honesta. Uhum. Então, hoje eu durmo muito tranquilo com a questão da vergonha na cara em dois aspectos. Uhum. O primeiro é a vergonha na cara de ter a coerência entre o que eu faço e o que eu digo, e o que eu acredito. Isso, para mim, eu saí do governo anterior por causa do aumento de IPTU. Eu passei minha vida inteira atacando a carga tributária. Aí eu era secretário do governo que manda para a Câmara um projeto de aumento do IPTU. Eu saí do governo. Eu vou manter minha vergonha na cara. Para mim, assim, foi no-brainer. Uhum. Né? Nenhum esforço mental para tomar a decisão. Foi quase automático. Como eu te disse, é quase intuitivo por causa de tudo que eu vivi na vida. Eu saí do governo. Saí do governo. Não posso trair minha convicção. Nesse aspecto eu durmo tranquilo. E no segundo, que é da honestidade propriamente dita, eu durmo tranquilo também, porque assim, primeiro, a liderança do governo dá um sinal claro de combate a qualquer ilegalidade, a corrupção. Segundo, a gente bota muita energia e empenho para evitar que algo ruim aconteça. E se acontece uma denúncia, se acontece uma dúvida, joga a luz em cima, investiga, traz os órgãos de controle, vamos escrutinar publicamente, porque é o dinheiro de todo mundo, né? É o dinheiro do pagador de impostos. Então, hoje, eu afirmo, né? E afirmo para quem está assistindo aqui, pensando assim, pô, eu gosto de política, estou no setor privado, esse cara é louco, ele fez uma transição maluca aí, eu não quero me incomodar. Eu digo, as duas perguntas que eu tinha quando eu entrei lá no gabinete do Marcel, que era, dá para ser um liberal na política? Dá. Dá? Dá para fazer política de cara limpa, sem sujar as mãos? Dá. Claro que dá. Então, assim, quem está ouvindo e tiver interesse, se joga, porque a gente precisa, né? O Brasil precisa. Eu queria te perguntar, Ricardo, tu é feliz fazendo política? Sou feliz. A gente tem sonhos para realizar, né? Tem coisas que eu quero ainda fazer e acho que se a pessoa disser assim, eu estou feliz, está pronto, é porque não tem uma motivação. Eu sou muito feliz, eu sou feliz na minha família, assim, de um jeito que nunca fui. Eu tenho uma família que me dá todo o apoio, a Paola, o Valentim, é uma fonte de felicidade. Tá? Então, quando eu saio do gabinete de tarde, volto para casa, eu volto louco para chegar em casa, porque eu me realizo dentro de casa também. Eu me realizo. Alguém disse, né, que a política são 100 frustrações para cada alegria. Tá? A gente tenta muita coisa que dá na trave, que não funciona, mas vou te dizer, essa semana eu encontrei um empreendedor que tem uma empresa há 20 anos em Porto Alegre. Um senhor de uns 60 anos, né, que veio para Porto Alegre, era um caminhoneiro, veio para Porto Alegre sem nada, não tinha dinheiro para comprar um caminhão, conseguiu um emprego, dormiu no chão na rodoviária. Conseguiu um emprego, fez um consórcio, comprou um caminhão e foi ampliando a empresa. Hoje é um empresário. Tinha um alvará provisório.
ia perder o maior cliente que tinha, porque o alvará era provisório. E aí liguei para o secretário Perrone, pedi uma documentação, ele correu atrás, me mandou no WhatsApp e eu mandei para ele o alvará definitivo. Né? Sentar na frente dele. Abre o teu WhatsApp que está lá, teu alvará definitivo. Esse senhor chorou na minha frente. E eu voltei para casa aquele dia, eu disse para a Paola, missão cumprida. Que legal. Isso me faz muito feliz. Me fazem felizes, me fazem feliz as grandes reformas, a reforma da Previdência, a lei da liberdade econômica, muito. Acho que isso é um legado que fica. Mas tem essas gratificações assim da gente ver no dia a dia o resultado do que está fazendo. É resultado para mim, né? Não é o discurso que eu faço, é essa pessoa aqui foi afetada positivamente pelo nosso trabalho. Isso me faz feliz. Legal. Ricardo, chegando nos nossos momentos finais, eu queria pedir que tu contasse uma história em que tu teve que buscar bastante empenho para superar uma grande dificuldade. Puxa, eu podia contar algumas coisas da minha vida, assim, de momentos difíceis, né? Eu devo dizer assim também, isso, eu nunca fiz terra arrasada nas dificuldades. Uhum. Eu não sou necessariamente um otimista, né? Até com o cenário brasileiro eu sou bem preocupado várias vezes, faço projeções assim bem catastróficas. Mas na minha vida eu sempre encarei as dificuldades como algo que eu sabia que eu ia vencer, que eu ia enfrentar e que ia passar, né? Para mim, a perda do meu pai foi o momento mais difícil da vida. Uhum. Porque, como eu disse, né, a família tinha essa inversão de papéis, né? E a minha mãe era quem trabalhava fora, quem sustentava, e o meu pai era o centro emocional da família, de Uhum. carinho, de afeto, né? E quando meu pai faleceu, eu estava fora do meu escritório e eu voltei para o escritório da família. Tenho uma sócia mega competente, uma das maiores advogadas do Brasil, reconhecida como tal, mas era um momento de uma instabilidade na família e no negócio. E de uma responsabilidade que caiu de repente em cima de mim, né? De sucessor, de filho, de irmão, de sócio, e foi um momento de maior pressão da minha vida, né? E o que eu fiz ali foi buscar na origem a força para continuar. Então, eu me perguntava o que meu pai faria se estivesse no meu lugar. Uhum. E essa referência me guiou, né? Sempre me guiou, né? Essa referência de casa, como é hoje, né? Eu te disse, eu usei a frase dele, né? Quem rouba um é tão ladrão como quem rouba 1 milhão. Então, no dia a dia, assim, de buscar transparência, mostrar. O que eu faço é isso, eu volto para minha infância lá e lá eu encontro o que me fez ser o Ricardo, né? Eu tive uma infância muito sólida de formação de valores e princípios, né? Então, quando eu tenho uma crise muito grande, eu volto para essa referência. O segundo momento mais difícil foi quando eu perdi a eleição para deputado estadual. Uhum. Né? Que ali eu pensei, não sei se eu vou ficar na política, o que eu vou fazer, vou voltar para advogar. Já tinha ficado 2 anos fora do escritório
que eu faço, né? E, e ali eu fiz a mesma coisa, voltei para o senso de missão. Né? O que eu estou fazendo? Por que eu estou aqui? Né? Estou aqui para fazer a diferença. Acho que não terminei de fazer a diferença ainda. Foi isso. Acho que esses são os dois momentos assim que me vem à cabeça agora. Bárbaro. Ricardo, as cartas que tu escrevesse para o Fernando Collor aos 10 anos estão contigo hoje no teu dia a dia? Tá aqui, ó. Então as duas aqui, ó. Essa aqui e essa aqui foi a mão. Ó. Uhum. Essa aqui é a da hiperinflação. E isso aqui eu gosto de guardar porque a dica que eu dei para o Collor atacar a hiperinflação era diminuir a produção da Casa da Moeda. Uhum. E isso, depois, lendo liberalismo muito, muito maior, já com 20 e tantos anos, né? A corrente econômica que eu me filio, que é a Escola Austríaca de Economia, diz exatamente isso, que a inflação é um fenômeno da expansão monetária, que é quando o governo imprime dinheiro que se produz a inflação. E eu guardo essa carta aqui quase como uma premonição aqui de que eu seria um liberal. Essa aqui ela é muito especial para mim. E ainda bem que ela é à mão, porque aí ela serve de prova para os meus amigos liberais, né? Disso, né? A gente está vendo os Estados Unidos vivendo inflação hoje, não por coincidência, há poucos anos expandiram a emissão de dólar, né? O quantitative easing. E o efeito está aí, a inflação. E eu sabia, eu pressentia isso com 10 anos de idade. E essa segunda carta, na verdade foi escrita antes da outra, diz assim, ó, estou lhe mandando essa carta para dizer que, assistindo à preocupação dos meus pais ao fazer as contas para o imposto de renda, fiquei pensando, por que você não faz uma modificação nos impostos de modo que exija menos esforço para ter uma ideia do prejuízo que teremos ao comprar e vender coisas? Então eu tinha uma preocupação com a carga tributária aqui com 10 anos de idade. E aí quando eu digo que é o senso de dever cumprida, né, de dever cumprido, eu sou vice-prefeito de uma gestão que cancelou o aumento de IPTU, que reduziu o ISS para o setor de eventos, que reduziu o ISS para o setor de inovação e que tem um compromisso de não aumentar impostos. Então eu durmo, né, como eu te disse. Eu vou buscar lá na minha infância e eu encontro as fundações do que eu faço hoje. Sensacional. Ricardo, querido, muito obrigada pela tua atenção, obrigada por estares aqui, obrigada por ter aceito o meu convite e muito obrigada por compartilhar conosco essa grande noção de missão de vida. Para mim é isso, a noção de missão de vida. Obrigado, Suzana. Olha, obrigado pela oportunidade aqui de mergulhar um pouco. É uma coisa que a gente não faz muito, né? Mas de contar minha história aqui da pessoa, não do agente político, mas da pessoa aqui desde pequeno e de lembrar essas coisas todas da minha vida. Obrigado por essa oportunidade e até já. Vamos falando. Eu posso te dizer que tu fala muito bem sobre a tua vida, continua falando. Vai ser muito bom compartilhar com todos nós esses grandes aprendizados. Tá Obrigado. bom? Obrigado. Conta comigo. Um beijão. Obrigada. Tchau. Até já.